Olá, sou Eduardo Cano, ginecologista, staff do Hospital Federal de Ipanema. Atuo no serviço há alguns anos no setor de oncoginecologia. Estou aqui acompanhado dessas duas brilhantes ginecologistas. Doutora Paula Penfold foi nossa residente, fez o R4 de endoscopia ginecológica no nosso serviço. Doutora Elisa Carvalho é nossa atual R3, está aqui por mérito. Foi selecionada para poder falar sobre o caso clínico que foi selecionado. O nosso serviço, ele hoje é chefiado pela doutora Cláudia Rachevski, o chefe de clínica cirúrgica é o doutor Diogo Rosa, chefe da mastologia, a professora Flávia Clímaco. Temos diversos ambulatórios, climatério, ambulatório de ginecologia geral, ambulatório de urogineco, urodinâmica, histeroscopia, laparoscopia, endometriose, oncoginecologia, mastologia, patologia cervical. Faltou alguma? Esqueci algum? Acho que não, acho que foram todos. Tem muita subespecialidade. É bem completo o serviço. O nosso foco realmente é a clínica cirúrgica, né? Inclusive, nós procuramos selecionar um caso que envolvesse a cirurgia ginecológica. Queríamos também agradecer o convite da SGORG, da Carolina Mocarzel, para a gente estar aqui hoje com essa proposta de certa forma, apresentar o serviço e poder atrair, né, a atenção dos novos ginecologistas e agregar mais os atuais residentes de ginecologia do estado do Rio de Janeiro. Vou deixar agora a Elisa falando um pouco sobre o caso que a gente selecionou. E antes disso, eu queria fazer um spoiler rapidinho né, sobre o caso, citando o nosso eterno chefe, doutor Aguinaldo, que ele dizia sempre que a cirurgia vaginal é uma cirurgia que muitas vezes a paciente, no primeiro dia pós-operatório, a gente tem que convencê-la que de fato ela operou. E aí, ao longo da nossa discussão, a gente vai tentar entender o porquê disso. Vai lá, Elisa. Olá, gente. Bom dia. Eu sou Elisa. Vou falar sobre um caso de 2022. É uma paciente que foi operada no início do meu R1. Paciente é DGSS, 41 anos, portadora de obesidade de grau 3. Ela tinha um IMC de 64,4 na época. Era uma paciente hipertensa crônica com tratamento inadequado. Tinha 2 gestações anteriores, um parto normal e uma cesariana. Ela começou acompanhamento com a gente com 38 anos, no ambulatório de histeroscopia por uma queixa de sangramento uterino anormal associado à dor pélvica crônica. Ela já tinha uma história prévia de hemotransfusão por conta desse sangramento uterino anormal. Ela estava em uso de Enogeste quando chegou pra gente, em amenorreia há 4 meses. Ela tinha uma ultrassonografia transvaginal com endométrio com 13,2 milímetros heterogêneo e achados sugestivos de adenomiose. Foi realizada uma histeroscopia que evidenciou um endométrio medicamentoso. Na época, nessa ocasião, a gente optou por manter tratamento hormonal e segmento ambulatorial da paciente. Era uma paciente que naquela época já se encontrava em acompanhamento multidisciplinar com a equipe de cirurgia geral e endocrinologia para tratamento da obesidade, aguardando cirurgia bariátrica. Ela retornou em 2020, né, cerca de 9 meses depois da primeira avaliação, com uma falha do tratamento hormonal. Optamos em conjunto com a paciente pela inserção de dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel, né, o Mirena, para tratamento. Em consulta de controle ultrassonográfico, cerca de 9 meses depois, ela tinha um DIU que evidenciado, né, que estava ali abaixo do orifício interno. Foi optado por um reposicionamento naquela ocasião com histeroscopia nessa consulta e retorno em 2 meses para reavaliação. Ela voltou 2 meses depois com melhora do sangramento e recebeu alta pela gente para seguir acompanhamento com cirurgia geral e endocrinologia. Eventualmente, 1 mês após esse episódio, né, da alta, ela voltou novamente, mantendo a queixa de sangramento, e aí a gente, por ultrassonografia, visualizou DIU fora da cavidade, né? Ela teve uma expulsão nesse período. Foi optado por uma nova reinserção 1 mês após, e a paciente retornou para revisão
No início do ano seguinte, né, teve algumas consultas nesse período, mas no início do ano seguinte, em abril, ela volta com um novo relato de expulsão de DIU. A gente optou, nessa ocasião, por um tratamento com Implanon, porém ela não teve controle do sangramento uterino normal. Voltou para a gente na consulta com sudorese, fraqueza e um relato de perda sanguínea volumosa. No exame físico, ela estava hipocorada, sudoreica, taquicárdica. Foi solicitado hemograma com caráter de urgência, com hemoglobina de 6,2, hematócrito de 18, internada para tratamento de anemia aguda. Nessa ocasião, a gente discutiu o caso com a chefia e a gente optou por uma esterectomia via vaginal, sem prolapso, devido às inúmeras comorbidades da paciente, né, e a principal delas a obesidade, né, que foi um dos principais motivos para a gente pensar não pensar na via abdominal para essa paciente. No período pré-operatório, ela teve 4 transfusões de hemoconcentrados, foi estabilizada clinicamente e operada a cirurgia no dia 4/5/2022 pela equipe, na época, a doutora Aguinaldo, que era chefe de serviço, doutora Calu e doutora Alexandre. Não teve nenhuma intercorrência no intraoperatório. Ela evoluiu satisfatoriamente no pós-operatório com alta hospitalar 2 dias depois, apenas por uma questão de acompanhamento clínico e estabilização clínica. Ela voltou no nosso ambulatório de pós-op no início de junho do mesmo ano, com evolução satisfatória, não tinha queixa apenas de uma leve constipação, orientou medidas dietéticas para isso e agendado retorno para histopatológico. Nesse retorno, teve confirmação histológica de adenomiose e a paciente foi liberada sem queixas do ambulatório de ginecologia cirúrgica e segue ainda hoje em acompanhamento multidisciplinar para tratamento de obesidade, né? Com endocrinologia, psicologia, nutrição e cirurgia geral. Eu vou tentar aqui só dar uma resumida. Eu acho que a Elisa, ela destrinchou todo o caso, assim, detalhadamente, mas só para as pessoas se situarem mais ou menos como é que é o caso. Então, é uma paciente que dá entrada no serviço, primeira consulta em fevereiro de 2020, com o diagnóstico de um sangramento uterino anormal de difícil controle. Então, uma paciente com obesidade grau 3, né, portadora de síndrome metabólica, e ela já chegou para a gente em Dianogeste, já em tratamento clínico, né, pelo alto risco cirúrgico, apesar dela ter um sangramento que já era de difícil controle. Então, a gente, durante 2 anos, tentou diversas formas de tratamento clínico. Então, no serviço foram inseridos 2 DIUs Mirenas. Ela acabou tendo expulsão dos 2, né? Foi inserido Implanon. E aí, nessa época do Implanon, 2 anos depois, já se passaram. A paciente da entrada no serviço em abril de 2022, com esse sangramento volumoso e sintomas mesmo de hipocorada. A paciente estava hipocorada, sintomas de taquicardia, sudorese, feito hemograma, diagnosticado uma anemia aguda, e aí a gente optou realmente discutir do caso, apesar do grande risco cirúrgico da paciente, por uma cirurgia que para ela teria menos comorbidades, né? Menos fatores de risco, então foi optado pela cirurgia vaginal sem prolapso, a esterectomia sem prolapso. Então, a gente vê que é uma paciente que realmente a gente pode falar que teve uma falha do tratamento clínico. Então, ela fez tratamento oral, ela tentou a colocação de 2 DIUs Mirenas e ela também fez uso do Implanon. Eu acho uma coisa que chama bastante atenção nesse caso, logo de cara, é a gente pensar na questão da obesidade, né? A gente tem um aumento a cada ano da prevalência da obesidade, pacientes com IMC acima de 25. A gente tem uma pesquisa nacional que fala que os níveis de obesidade chegam a 20% da população feminina no Brasil, e níveis de sobrepeso ali em torno de 50% da população, o que é uma coisa que mostra pra gente que vai ser uma questão cada vez mais frequente. A gente tem um papel, né, para atuar. O doutor Eduardo sempre gosta de falar sobre isso. Lembrar que nós, como ginecologistas, muitas vezes somos até o clínico da paciente. Essa paciente vai sair da pediatria, né, assim, daquele atendimento de 12, 13, 14 anos, e o próximo médico que ela vai ser consultar vai ser o ginecologista. E muitas vezes a gente se depara com um paciente que, enfim, toma uma consulta normal, de ginecologia de rotina, mas às vezes com uma queixa de sangramento uterino anormal, né? Uma paciente que já vem com sobrepeso ou com uma obesidade, e é importante que a gente avalie essa paciente como um todo, né? Avaliando essa questão da síndrome, uma possível síndrome metabólica, da obesidade, e
passando também a orientá-la nesse sentido, de um atendimento até multidisciplinar, agregar uma avaliação de um nutricionista, de um endocrinologista, e é importante que a gente tenha essa visão mais ampla da paciente. Uma coisa que é importante é a gente pensar que a obesidade ela tem uma relação com as inúmeras disfunções menstruais para o paciente. Em geral, a gente vê pacientes que têm ali distúrbios anovulatórios com amenorreia, longos períodos de amenorreia, mas isso também pode estar relacionado, né? A gente vê isso na prática clínica com o sangramento uterino anormal. A gente já tem algumas pesquisas que tentam relacionar isso. Tem uma pesquisa de 2018 que foi feita em Bangladesh que mostra que meninas no MENAC, né, adolescentes quanto maior o MC, menores eram as taxas de hemoglobina dessas pacientes. A gente tem alguns outros trabalhos também que falam que talvez as pacientes obesas elas tenham uma redução, um tempo maior de reparo endometrial, o que vai gerar para essas pacientes uma maior perda sanguínea durante o período menstrual. Além disso, o tratamento para esses pacientes de sangramento uterino normal ele é um desafio, né? Por conta da biodisponibilidade, né? Vai ter toda uma alteração devido à massa corporal dessas pacientes, da farmacocinética, né? Dos tratamentos hormonais disponíveis que a gente tem. Além de que essas pacientes elas vão ter contraindicações a alguns dos hormonais, né? São pacientes hipertensas, que têm maior risco de obesidade, então pensar que um anticoncepcional combinado para tratamento ali de um sangramento uterino normal para esses pacientes, muitas vezes vai ser inviabilizado por essas questões clínicas mesmo. Além dos fatores de risco para possíveis doenças oncológicas, né, na ginecologia, como aumento do risco, né, do câncer de endométrio pela obesidade, né, maior conversão periférica e risco de câncer de mama. Então, eu acho que a gente sempre tem que também afastar nesses sangramentos mais importantes em pacientes com obesidade, sempre a gente tem um diagnóstico até histopatológico, uma biópsia de endométrio para afastar essa questão da malignidade. Foi como foi feito no caso, né? No início do caso, a primeira avaliação dela é com esteroscopia e com biópsia de endométrio. E aí, uma paciente que tem, né, uma série de contraindicações, na verdade, uma série de falhas ao tratamento conservador, a gente acabou optando por uma via cirúrgica. E aí começam os desafios para pensar numa via cirúrgica para uma paciente que vai ter ali um panículo bem aumentado, que vai ter uma dificuldade para a gente ter, né, acesso. Um acesso, exatamente. A via cirúrgica numa paciente com obesidade, a gente tem que pensar em vários fatores de risco, né? Então, maior risco, se for por via abdominal, de infecção de ferida operatória, o acesso à cavidade pélvica, aumento de risco de trombose. Então, é uma paciente que a gente tem que tomar muito cuidado na indicação cirúrgica, né? Então, hoje em dia, ano passado, na verdade, até saiu um comparativo na Cochrane, comparando essas vias mais minimamente invasivas, né? Que seriam a via laparoscópica e a via vaginal. E, no final das contas, eles não chegaram a uma conclusão de qual seria a melhor via. Na verdade, eles equipararam, né, os resultados. E o que eles falam que a gente tem que levar em consideração, na verdade? A experiência, a expertise do cirurgião, o tempo de cirurgia, o risco anestésico dessas pacientes, por exemplo, uma via laparoscópica, que seria uma anestesia geral. Então, alguns outros fatores que a gente tem que pesar na escolha da via cirúrgica, né? E outra questão, assim, apesar de não ver muita diferença nesse estudo da Cochrane, a gente sabe que a COG, ela recomenda, sempre que puder ser por via vaginal, ela sempre orienta que é a melhor opção para a paciente. Então, a gente podendo selecionar essa via, seria a melhor opção para a paciente. Só que, assim, se sempre fosse a melhor opção, a gente indicaria para todo mundo. Então, por que a gente acaba não indicando para todo mundo? Porque a própria via vaginal tem suas contraindicações, né? Então, a gente tem paciente que tem múltiplas cirurgias prévias, então causa uma aderência muito maior, dificultando ali o acesso. Paciente com endometriose importante. A gente, ano passado, até teve uma paciente que inicialmente tinha uma indicação, né, de HT-VID, esterectomia por vídeo. Na internação, aventaram a possibilidade de ser por via vaginal, sem prolapso.
E durante a cirurgia, a gente foi surpreendido com um fundo de saco bem obliterado, com bastante aderência em função de uma endometriose, que não foi vista anteriormente, né, esse diagnóstico. Então, a gente optou pelo, no momento da cirurgia, acabar convertendo para via abdominal. Então, eu acho que, assim, por mais às vezes que a gente veja todos esses fatores de risco, a gente pode ter, né, uma indicação de cirurgia que seja mudada na hora, né? Então, acho que é importante o cirurgião ginecológico ele dominar todas essas cirurgias para a gente ter uma boa conduta com o paciente. Além do volume uterino, também, que é uma contraindicação importante, né? Um volume uterino importante para uma cirurgia via vaginal. Ontem, mesmo no hospital, nós tivemos um caso de uma paciente no perfil dessa do caso clínico. A paciente tinha um IMC de 60, né? E tinha uma morfologia uterina, era um útero enorme, de cerca de 30 centímetros, né? Um útero que ocupava toda a cavidade abdominal. E além da grande obesidade, né, da obesidade grau 3 que essa paciente tinha, ela tinha também esse útero de volume muito aumentado, né, que nos impossibilitava até pensar numa abordagem laparoscópica. Além de da questão técnica, né, hoje a gente também enfrenta uma questão nos hospitais públicos de material, né? A gente não dispunha naquele momento até de material para cirurgia laparoscópica para grande obeso. E a gente teve que acabar fazendo uma cirurgia de esterectomia nessa paciente por via convencional, via laparotômica, né? A gente descartou a cirurgia vaginal por questões óbvias, né, do volume uterino. E optamos pela incisão mediana. Foi uma cirurgia de aproximadamente ali 2 horas, né? Felizmente não tinha muita aderência, enfim. Mas, como a gente estava discutindo até ontem sobre isso, essa paciente que a gente opera, né, dessa grande obesa que a gente operou ontem, né, a cirurgia não terminou ontem, pelo menos na nossa concepção, a cirurgia não termina no centro cirúrgico. A cirurgia vai terminar daqui a 3, 4 semanas, quando você de fato vai dar alta para a paciente das revisões pós-operatórias, porque essa paciente, pela via abdominal, ela passa a ter agregado, né, uma série de fatores de complicações no pós-operatório, seja ele imediato, seja um pouco mais tardio, desde uma descência de ferida, uma infecção de ferida, uma evisceração, trombose, porque é um paciente com IMC de 60, é um paciente que tem uma mobilidade muito mais reduzida. E por mais que você faça ali uma profilaxia para trombose, que inclusive está sendo feita, né, é um paciente que tem um alto risco para isso acontecer. Tem um maior tempo de internação, né, quando a gente faz por via abdominal. Então, no minimamente, a paciente fica ali uns 2, 3 dias no pós-operatório para a gente acompanhar. E a gente só realmente fica tranquilo quando a gente vê aquela feridinha seca, paciente bem, etc. Isso é uma coisa que vai demandar um certo tempo ainda, diferente da cirurgia vaginal, da laparoscópica, que a paciente tem uma recuperação pós-operatória, um tempo de internação muito mais reduzido, né? A gente teve até, assim, exemplificando, ano passado nós tivemos uma paciente que operou por um câncer de endométrio, também era uma paciente com obesidade grau 3, e essa paciente infelizmente acabou evoluindo com uma infecção de ferida, precisou de reabordagem cirúrgica, precisou até fazer o vácuo, a aplicação de vácuo para poder drenar a secreção da ferida operatória, e ela, no total dela, ela ficou cerca de 9 meses internada. Então, você imagina uma paciente ficar 9 meses internada para tratamento de uma infecção de ferida, que a ferida dela simplesmente não fechava, né? Mas, felizmente, depois desses 9 meses, junto com o apoio da comissão de curativo e com a cirurgia plástica, a gente conseguiu fechar essa ferida e dar alta para ela. E hoje ela está muito bem. Obrigado. E além dos riscos inerentes dessas internações prolongadas, né? Então, hospital ambiente contaminado, né? Então, aquele maior risco de infecção, maior risco de trombose, porque a paciente não deambula direito quando está no hospital, maior custo hospitalar. Eu acho que essa questão do custo é muito importante até quando a gente faz o comparativo de uma cirurgia minimamente invasiva como a laparoscopia robótica comparado com uma cirurgia que é via vaginal, né? A cirurgia via vaginal, a gente precisa de uma caixa, né, de cirurgia que é mais simples, é um gasto menor. Então, eu acho que esses hospitais de ensino, hospitais públicos, que a gente tem um volume cirúrgico muito importante, eu acho que é importante o ginecologista realmente dominar essa técnica, porque a gente acaba gerando um custo menor, né, para o hospital e uma qualidade de vida melhor para o paciente, que são normalmente altas muito mais precoces. É como o Eduardo falou no começo, assim, tem paciente que realmente faz cirurgia por via vaginal e no dia seguinte fala,
já me operaram? Operei mesmo? A paciente fica até um pouquinho confusa em relação a isso. E é diferente daquela paciente que acorda e tem aquela cicatriz abdominal maior, né? Que às vezes é necessário, claro. A cirurgia por via abdominal tem diversas indicações também, mas é aquilo que a gente está sempre botando em voga, a importância ainda de ter esse conhecimento da cirurgia vaginal para o ginecologista geral, na formação dele. Com certeza. Eu acho, inclusive, que essa questão da satisfação da paciente é uma coisa que a gente tem que colocar Com certeza, muito na com certeza. balança, né? A via vaginal, porque a paciente não tem aquela dor gerada, né, pela manipulação da parede abdominal, então isso gera muita satisfação no pós-operatório. Quando a gente pensou nesse podcast, a gente se reuniu várias vezes, a gente pensou em trazer quadros raros, doenças oncológicas raras, coisas que a gente se depara, assim, até com uma certa frequência, devido ao número de cirurgias complexas que a gente faz no serviço. Mas a gente achou importante, e aí eu coloco até minha experiência pessoal, né, como residente agora, né, no R3, a gente falar e dar importância para aquilo que é da formação básica do ginecologista, Exatamente. da cirurgia vaginal. Eu acho que um dos grandes questionamentos a gente tirou com esse caso é até que ponto, assim, com esse crescimento cada vez maior da cirurgia laparoscópica e cirurgia robótica, qual a importância ainda que a gente tem da cirurgia vaginal, nesse mundo que cada vez mais a gente tem optado por cirurgias laparoscópicas e robóticas. Se a gente ainda tem espaço para a realização de cirurgia vaginal. Então, como esse caso que a gente citou, eu acho que a gente tem ainda e muito, né? E como a Elisa estava falando, eu acho que o ginecologista, a via vaginal é a via do ginecologista. Seria importante nessa formação eles sempre terem esse aprendizado, né? Para o resto da vida, né? Para as indicações, para a gente ter uma qualidade de vida melhor para um paciente. Com certeza. Isso acho que é uma das coisas que eu mais tirei proveito, assim, da minha residência. Uma das coisas que eu mais sou grata é de que Ipanema tem essa tradição, assim, de cirurgia vaginal. Fiz cirurgia vaginal com o Dr. Eduardo, fiz cirurgia vaginal com a doutora Paula. A gente tem mais de 100 cirurgias, esterectomias vaginais com prolapso por ano, mais de 150 perineoplastias por ano. Então, a gente tem, assim, um volume cirúrgico e a gente sai bem formado para isso. Tanto para indicar, né, que em saber indicar é Com muito certeza. importante, quanto para saber operar e ter domínio desse básico, né, desse feijão com arroz que às vezes a gente deixa para lá e só quer operar tudo por vídeo. A gente tem essa opção na manga, né? Eu acho que hoje em dia a gente pensa sempre um útero pequeno e vamos fazer por via laparoscópio. E aí a gente, às vezes, num serviço desses de grande porte, com volume cirúrgico grande, por que não tentar a via vaginal? Então, acho que a base do cirurgião, até para a gente ter opções para dar para paciente, discutir sempre os prós, porque eu acho que, assim, cada caso é um caso, né? Às vezes a gente acha que a gente está fazendo uma indicação que é o melhor para paciente, pode ser que a gente precise converter, mas a gente tendo essas opções, eu acho que seria sempre importante o ginecologista dominar todas essas vias e principalmente a via vaginal, que é uma via que normalmente o residente, quando ele termina o R3, ele está apto já para fazer. Né? Ele já tem uma mão cirúrgica, que é diferente, às vezes, de uma via laparoscópica, que a gente precisa de uma curva de aprendizado mais prolongada, né? Longa, né? Bem longa. E pensar que uma esterectomia via vaginal é factível de ser feita com uma raquianestesia, a paciente não precisa ser entubada, né? Ela não tem, de certa forma, o abdômen ali invadido, né? Você não precisa passar o trocáter pelo umbigo, não precisa fazer as punções acessórias, né? O tempo cirúrgico é muito semelhante e o pós-operatório é tão satisfatório quanto, além do custo que é muito menor, né? Você não envolve material de alto custo para poder fazer essa cirurgia que, pelo menos nos hospitais de ensino hoje, é uma barreira que a gente enfrenta de falta de material. Falta de material. Com certeza, falta de material, ela é um dos pontos principais, assim, pra gente pensar isso. E a gente gostaria, né, de agradecer, né, mais uma vez. A gente procurou trazer esse caso para realmente ressaltar ali a importância da via, né, do aprendizado. Lá no hospital a gente, felizmente, tem essa gama de cirurgias, né? A gente faz desde a cirurgia de baixa complexidade, desde uma marsupilização até uma cirurgia de cirurgia oncológica com ressecção multiorgânica, cirurgia da mastologia, de mastectomia com esvaziamento e com plástica entrando a seguir para fazer uma reconstrução. Então a gente procura dar a formação
mais completa, pelo menos do ponto de vista cirúrgico, para os residentes. A Paula é um exemplo disso, né? Foi nossa residente, hoje está lá como staff e preceptora, e brilhando, fazendo todas as cirurgias que... Eu sou suspeita porque eu gosto muito de cirurgia vaginal, mas eu gosto muito de falar dessa questão da curva de aprendizado, porque eu mesma fui residente até o R3 de ginecologia e obstetrícia e depois entrei no R4, né, para fazer endoscopia ginecológica. E aí é muito bonito de ver um residente que até então nunca tinha feito uma cirurgia vaginal, e aí no primeiro rodízio ali, que dura mais ou menos em torno de 3 meses, ele já sai fazendo basicamente todas as cirurgias com segurança. Eles fazem esterectomia sem prolapso, esterectomia com prolapso, CA, CPP, sling. Então, eu acho que a gente, nessa formação, a gente é muito importante como staff, a gente orientar essa importância da cirurgia vaginal, que a curva de aprendizado é menor e a gente consegue dar muita qualidade de vida para o paciente. A grande maioria das nossas cirurgias vaginais, a gente, no dia seguinte de manhã, a paciente já está apta para ter uma alta hospitalar, que é diferente de uma cirurgia que a gente precisa fazer uma via laparotômica. Então, acho que a gente falar dessa importância para a qualidade de vida do paciente é muito importante. Exatamente. A taxa de satisfação, assim, das pacientes no pós-operatório é extremamente alta, assim. Até porque, como o Eduardo disse, são... independente, né, grau de obesidade, sobrepeso, a gente vê nas cirurgias por via abdominal, mesmo quando não tem uma necessidade de internação, as pacientes complicando muito com infecção de ferida. Então, quando a gente consegue dar para a paciente fazer uma resolução daquele problema com o menor número de complicações possíveis, isso gera uma grande satisfação, assim. Elas ficam muito gratas, né, tanto pelo acolhimento, pela relação médico-paciente, quanto pela resolução cirúrgica da questão que elas tinham. Eu acho que esse é o objetivo do nosso ser ginecologista, né? A gente conseguir dar uma qualidade de vida para a nossa paciente. E sempre da forma menos invasiva. É aquilo, com essa paciente do caso, a gente tentou múltiplas formas de tratamento medicamentoso, que infelizmente para essa paciente realmente acabou não dando certo. E dentre as possibilidades de via cirúrgica, a gente viu o que seria menos invasivo para a paciente. Então, a paciente teve uma alta precoce, aquela recuperação importante, né, dos valores hematimétricos, e hoje em dia ela tem uma boa qualidade de vida. Ela ainda está em pré-operatório, mas dessa parte multidisciplinar, né, da questão da fila da cirurgia bariátrica, mas da parte ginecológica, eu acho que a gente conseguiu acrescentar muito na qualidade de vida dela. Com certeza. Até para propiciar que ela possa fazer a cirurgia bariátrica, né? Com certeza. Paciente que não está mais tratando uma anemia crônica, enfim. Eu acho que é isso. Prioridade sempre na qualidade de vida do paciente e sempre o que for menos invasivo. Eu acho que seria uma coisa importante. Bom, a gente vai deixar disponível os nossos e-mails, caso alguém, depois que assista o podcast, queira entrar em contato para tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta em relação ao caso, em relação ao próprio serviço. E vamos também deixar disponível as referências bibliográficas que a gente também usou para poder elaborar a nossa discussão. Eu agradeço o convite. A gente também agradece bastante. A gente é suspeito, né? A gente adora falar dessa parte cirúrgica do nosso hospital, que eu acho que é o grande forte. Mas eu acho que, como qualquer ginecologista, isso dá base para a nossa formação e a gente ficar tranquilo no futuro. Sim. E eu agradeço muito ao convite dos meus 2 staffs queridos, Paula, nossa coordenadora, Eduardo, que opera brilhantemente, ensina muito a gente todos os dias, assim como a Paula. Cirurgias vaginais com a Paula são perfeitas. Queria agradecer muito por esses 3 anos e pelo convite para estar aqui do lado de vocês. Eu me sinto muito honrada por isso. Então vamos fazer a pergunta. Olha, isso nem tinha... Zero combinado. Você se sente preparada para fazer cirurgia vaginal? Me sinto preparada para fazer cirurgia vaginal. É isso que é importante. É isso que é importante. Obrigado. Obrigada.